Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter agora um tempo estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom meditar no Evangelho, aprender de Jesus, o Jesus verdadeiro, o Jesus da Bíblia, amém? Amém. João 16:33. Eu falei tudo isso para que tenham paz em mim. No mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Lucas 21, do 14 ao 19. Portanto, não se preocupe com a maneira de responder às acusações contra vocês, porque eu lhes darei as palavras adequadas e a sabedoria que nenhum dos seus inimigos será capaz de resistir ou contradizer. Até aqueles que são mais chegados a vocês, seus pais, irmãos, parentes e amigos, trairão vocês, mandando-os prender, e alguns de vocês serão mortos, e todos os odiarão porque vocês são meus e são chamados pelo meu nome. Porém, não se perderá nem um fio de cabelo das suas cabeças. E se vocês perseverarem, obterão a vida. Amém. Então, Noemi leu 2 trechos do Evangelho, onde Jesus fala de sofrimento, perseguição. E por que nós vamos abranger esse assunto agora? Porque ele está no Evangelho, Jesus falou para nos alertar, não é? São coisas que acontecem até hoje, os cristãos sofrem, os cristãos são perseguidos, e as pessoas se perguntam, mas eu sirvo a Jesus, eu tenho tanto sofrimento, as minhas orações parece que nem sempre são atendidas, e eu sofro problemas como aqueles que não confessam a Jesus, não é? E doenças, e muitas vezes prejuízo financeiro, problemas de casamento que não dão certo, tantos problemas, e parece que as famílias que são cristãs, às vezes esperavam alguma coisa a mais. Por que nós estamos abrangendo esse assunto? Eu tive a oportunidade de ver, assim, rapidamente, um famoso pregador, um homem famoso aqui no Brasil, e ele começava o culto, e ele falava assim, bom, agora vocês vão aceitar Jesus, e tudo vai dar certo para vocês, vocês não vão ter mais doença, vocês não vão ter mais problema, vocês vão ser vitoriosos em tudo. E isso, as pessoas sorriam no auditório, não é? E eu fiquei muito impressionado, porque ele é um pregador que ele é ouvido, ele é assistido por milhares de pessoas, né? Ele é muito respeitado, só que o que ele falou não é evangelho e não é verdade. A pessoa que aceita Jesus, ela tem problemas, porque Jesus não nos garantiu uma vida sem problemas, uma vida sem doença, uma vida sem lutas, porque os problemas muitas vezes eles vêm para que nós também não nos tornemos orgulhosos, vaidosos e pessoas que não saibam evoluir, porque o problema muitas vezes ele nos faz que nós entendamos as coisas do mundo, que nós possamos dar valor àquilo que nós temos, não nos tornemos pessoas vazias, não é? E quando vencemos um problema e Deus nos abençoa, nós olhamos para trás e aprendemos e temos oportunidade de ajudar pessoas que passam por problemas semelhantes. Os problemas existem, não existe esse aceitar Jesus e não ter mais problemas, não ter mais doenças, que tudo vai dar certo. Isso é uma pregação muito bonita, que deixa as pessoas, mas é uma pregação totalmente equivocada, totalmente falsa, porque ela não está no Evangelho. Seria até bom que estivesse, porque todos seriam cristãos, porque ninguém quer ter problema, ninguém quer ter doença, e as pessoas seriam cristãos até por conveniência, não é? Mas não é bem assim, a vida tem problemas. Jesus nos diz assim, olha, no mundo vocês vão ter muitos problemas, muitas aflições, não é? E na outra passagem ele diz, vocês serão perseguidos, até seus próprios parentes vão entregar vocês às autoridades. Em muitos lugares do mundo, os cristãos ainda são perseguidos pela fé. E o verdadeiro cristão, aquele que vive o Evangelho, ele não é muito bem aceito mesmo, porque viver o Evangelho é uma coisa muito contra o mundo, não é? O mundo não aceita muito o Evangelho, o mundo não aceita muitos valores do Evangelho. Então existe uma certa adoração pela violência, as pessoas acreditam que a violência, a esperteza, pode vencer qualquer coisa, né? Que o dinheiro tem muito poder. O dinheiro não tem poder nenhum, porque o dinheiro é bom quando ele é abençoado por Deus e é fruto de trabalho.
ou de uma bênção que Deus quis dar para alguém, não é? Porque assim, o dinheiro, ele pode até certo ponto, porque Deus pode. Quando você tem a bênção de Deus, as coisas se multiplicam nas suas mãos. Quando você vê, você tem muitas bênçãos, você tem uma abundância de bênçãos, as coisas dão certo para você. Às vezes, até com pouco dinheiro ou sem nenhum, você consegue muitas coisas que pessoas que têm muito mais dinheiro não conseguem, porque você tem a bênção de Deus, não é? Mas os valores do mundo, e aquele que vive assim, realmente procurando a verdade de Deus, procurando entender o que Jesus ensina, procurando o Evangelho, às vezes não é bem aceito em lugar nenhum, não é? As pessoas estranham, você tem valores diferentes, não é? Porque as pessoas gostam de uma mentira também, e elas gostam de pensar assim, agora eu sou cristão, agora eu vou vencer tudo. Não, você tem que vencer o pecado. O pecado é que atrapalha essa tendência que nós temos de pecar, de contrariar a lei de Deus, de nos rebelar contra a vontade de Deus. Essa é a nossa luta diária, não é? Porque o pecado nos atrapalha. Realmente o pecado é uma coisa que nos atrapalha demais. Mas eu não peco, mas não existe quem não peque. Não existe. A Bíblia diz que todos pecamos, né? E somos carentes da glória de Deus. E João, na carta de João, ele diz assim, que se alguém diz que não peca, é mentiroso. Porque nós pecamos, é a nossa natureza. Por isso que nós temos essa luta tão grande, nós precisamos conhecer Jesus, o Jesus verdadeiro, sem floreio, sem romance, está no Evangelho, não é? Se eu quero conhecer Jesus, eu devo ler o Evangelho, ler em família, entender o que ele fala. As religiões, às vezes, floreiam um pouquinho, mentem um pouquinho também, porque eles querem agradar as pessoas. Eles querem que as pessoas ali tem uma mensagem tão boa, não é? Então eu vou lá. Mas é uma mensagem falsa. Não é a mensagem do Evangelho. Se alguém diz que você vai ser vencedor, isso não está no Evangelho. Está assim, que você vai ser abençoado, que você tem a bênção de Deus, que você vai ter muitas lutas, mas Deus estará com você. E se nós vamos ver a vida dos apóstolos, depois que Jesus subiu aos céus, é uma vida de luta, é uma vida de bastante sofrimento, e eles estavam com Jesus, eles estavam debaixo da bênção de Deus. Não existe essa vida fácil, sem doença, sem nada. Isso é mentira, não é? Mentira de pregadores que se deixaram seduzir por alguma coisa, eles mesmos talvez tenham algum sucesso financeiro e se deixam iludir eles mesmos, mas isso não existe. Existe Jesus sim, que nos dá a vida eterna, nos dá paz, nos dá saúde. Quando nós cuidamos da nossa saúde, muitas pessoas não cuidam, nos dá entendimento e nos dá esperança da vida eterna, pela graça, não é? Então essa mensagem é muito importante, que eu entenda que ser cristão é andar com Jesus, e andar com Jesus não me garante uma vida fácil. Muitas vezes a vida até se complica, não é? Porque para que eu caia da minha fé, para que eu negue o nome de Jesus, e na passagem que a Noemi leu, Jesus diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo, ganhará a vida. Perseverar, porque o mundo vai tentar te tirar da fé, vai tentar fazer com que você negue Jesus. Uma vez você aceitou Jesus, o mundo vai tentar fazer você negar a Jesus, mas nunca faça isso, porque é a luta que nós temos, é a luta que nós temos aqui nessa vida, realmente perseverar com Jesus, mas o Jesus verdadeiro, o Jesus do Evangelho. E se não entendemos o Evangelho, vamos ler com a família, ler com os amigos, meditar, perguntar, reler, porque o Evangelho é a verdade de Deus, não é? E nós temos que aprender com Jesus. Aprender com Jesus primeiro, antes de qualquer coisa, ler os 4 evangelhos, onde Jesus fala, onde Jesus ensina, porque nós fazemos parte dessa aliança, que é a nova aliança com Jesus, e não da antiga aliança. E muitas pessoas às vezes se perdem em religião, se perdem em tanta coisa, porque não conhecem a Bíblia, não conhecem a Deus, e acabam se prejudicando de forma tola, porque não seria necessário nada disso. É apenas amar o próximo, amar a Jesus, amar a Deus e viver uma vida de amor, uma vida bonita, uma vida de realizações, uma vida realmente que crie o amor ao próximo, amor aos animais, ajudar as pessoas, não é?
Isso que Deus quer de nós, um coração puro, um coração que queira servir ao próximo, ajudar os animais, ajudar a natureza, ser pessoas boas, de boas obras, para que possamos dar um bom testemunho. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você dê um like, que você compartilhe e também assista os outros vídeos, pois nós temos vários gravados. Amém? Vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pela sua palavra, pela sua presença. Pedimos ao Deus que nós possamos ter um coração sempre agradecido a Ti, um coração voltado realmente ao Teu reino, colocando o Teu reino em primeiro lugar. Obrigado por essa palavra, que nós possamos entender e colocar em prática. Peço que abençoe, por favor, todos que estão ouvindo, que estão assistindo esse vídeo, os familiares dessa pessoa, para que eles possam, Senhor, também ter um interesse de buscar o Teu reino cada vez mais. Muito obrigada por tudo. Pedimos por aqueles que sofrem também, por aqueles que estão doentes. Em nome de Jesus. Amém. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.